Bom, gente, então vamos lá, vamos trabalhar essa parte aí de entidades subvirais, né? O que são entidades subvirais? São estruturas, são basicamente estruturas menores que os vírus, que são capazes de causar infecção, né? São estruturas capazes de causar infecção. Nesse caso, porque a gente já começa falando de uma entidade subviral que tem o nome de vírus. Não é a mesma coisa? Essas entidades subvirais, como o nome diz, vírus satélite, não seria um vírus? Então, por que é abaixo de vírus? Porque é subviral. Eu vou explicar. O vírus já é ultramicroscópico, ele já é muito pequeno, né? É verdade isso. O vírus ele é muito pequeno, ele é ultramicroscópico e ainda existem entidades menores que eles que são capazes de causar infecção. O detalhe a ser observado é que, em algumas situações, essas entidades subvirais elas precisam de um empurrãozinho, elas precisam de uma ajuda, né, para poderem promover o processo infeccioso, né? É o caso, por exemplo, dessa primeira entidade subviral, que é conhecida como vírus satélite, né? Então, vamos lá. Geralmente, um satélite ele é acoplado a uma nave, né? É jogado, né? Colocado na órbita. É uma forma de você colocar o satélite em órbita, é você levá-lo, né? Juntamente com uma nave, com uma sonda. E aí, basicamente, é isso que é feito. O vírus satélite, ele é um tipo de vírus que ele precisa de outro vírus para poder completar seu ciclo replicativo, ou melhor, sua biossíntese, né? Então, sozinho ele não consegue fazer esse processo de biossíntese, esse processo de promover a ação infecciosa. Então, vamos lá. O que é um vírus satélite? Um vírus satélite ele possui um ácido nucleico que codifica para proteínas estruturais. No entanto, ele precisa de um outro vírus para completar seu ciclo replicativo. Sozinho, ele não consegue completar o ciclo replicativo. O único vírus satélite conhecido até o momento que infecta humanos é o AAV, né? O que significa AAV? Esse AAV, ó, V de vírus, né? A de adeno e A de associado, né? Então, vírus associado ao adenovírus, né? Nesse caso, né, esse vírus aí, ele é um membro da família Parvovirida, né? Também conhecido como adenosatélite, que é um vírus, né, parecido, né, ele pertence ao mesmo grupo taxonômico, digamos assim, ele é próximo do vírus da dengue, né, também. Então, nesse caso, você tem aí o vírus, ó, esse V de vírus, A de associado, A de adenovírus. E aí, no caso, ó, curiosamente, esse AAV, ele é um vírus satélite, vamos imaginar ele aqui na figura. Deixa eu fazer aqui uma anotação que a gente já vê direitinho. Aqui, ó. Então, gente, aqui nós temos ó, o AAV, né, que é o vírus satélite, é o vírus associado ao adenovírus. Aí aqui a gente tem um processo de co-infecção. O que seria essa co-infecção? Essa co-infecção é quando esse vírus satélite ele adentra a célula com a ajuda de quem? Com a ajuda de um adenovírus, um vírus do herpes, né, o HSV, que é o vírus herpes simplex, o HPV, que é o vírus do papiloma humano. Então, são alguns exemplos de vírus que conseguem adentrar a célula, levando consigo o vírus satélite. Então, o que é um vírus satélite? É um vírus caroneiro, né? Aquele vírus que ele pega carona na penetração de outro vírus em uma célula para poder completar seu ciclo replicativo. Então, nesse caso, temos aí um vírus satélite. Ficou claro, gente, o que é um vírus satélite? Beleza? Vamos lá. Aqui, só para complementar a informação, né? Vai aparecer essas informações aí para vocês no vídeo, na tela, né? Mas nós temos aí, assim, já expliquei basicamente, né, que esse vírus satélite ele se incorpora à célula por meio de outro vírus, tá? Ele precisa de um adenovírus, um herpes vírus ou até mesmo um HPV, como é mostrado aí na imagem, para ter sua replicação, no caso, efetivada, beleza? Então, quando eu tenho um vírus que ele precisa de outro vírus para poder adentrar a célula, nesse caso, esse vírus se chama vírus satélite. Gente, cuidado para não confundir, por exemplo, com vírus defectivos. A palavra defectivo vem de defeito, né? Então, eu posso ter vírus defectivos que também precisam, né, de outro vírus para poder completar seu ciclo replicativo. Poxa, Renato, então qual é a diferença
entre o vírus defectivo e o vírus satélite se ambos precisam de outro vírus para poder completar seu ciclo replicativo. A diferença, gente, é que no caso do vírus defectivo, ele é assim chamado porque ele vem com o genoma defeituoso ou defectivo, ele vem com o genoma incompleto. Diferente, por exemplo, do vírus satélite, que vem todo prontinho, no entanto, ele precisa de um vírus para completar seu ciclo replicativo, certo? É meio complicado, né? A gente, para mim é a mesma coisa, né? O satélite poderia ser defectivo e o defectivo poderia ser o satélite. Mas a virologia, né, a ciência que estuda os vírus, ela basicamente ela segrega, ela diferencia em vírus satélites e vírus defectivos. Vamos falar já já desses vírus defectivos. Mas antes de falar de vírus defectivos, vamos imaginar, por exemplo, as estruturas que compõem um vírus. Vamos lá, gente, eu preciso da ajuda de vocês agora. Quais são as estruturas básicas que compõem um vírus? Ou melhor, um vírion, né, que é a partícula viral fora da célula. Todo vírion ele deve apresentar o quê? Molécula ou moléculas de ácido nucleico, né, o ácido nucleico viral, que pode ser DNA ou RNA. Gente, esse DNA ou RNA estará recoberto, né? Existe uma estrutura que circunda esse ácido nucleico e essa estrutura é uma cápsula proteica, é uma cápsula de proteína que recebe o nome de capsídeo, beleza? Então, todo vírus ele tem basicamente ácido nucleico e capsídeo. Por isso que a composição química básica de um vírion, qual é? A composição química básica de um vírus é núcleo proteico, né? O vírus ele é núcleo proteico. Ele tem uma parte nucleotídica, que é o ácido nucleico, e tem a parte proteica, que é o capsídeo. Lembrando que em alguns casos, né, muitos casos, inclusive, nós temos os vírus envelopados, que apresentam aí um incremento, né, de um envelope composto por lipídios, por proteínas, por glicídios, né, carboidratos, enfim. Então, você pode ter uma composição muito mais complexa, partindo-se da ideia de que existem vírus envelopados, né? E são muitos. Então, nesse caso, eu quero que vocês imaginem se a gente pudesse, como se fosse uma cebola, né? A gente fosse tirando ali casca por casca, então a gente tirasse o envelope viral, né? Vamos desnudar esse vírus, vamos tirar o envelope viral e depois que tirarmos o envelope viral, chegaremos ao capsídeo, né? O core capsídeo, e aí a gente vai romper esse capsídeo. Apareceu aqui, gente, mensagem de conexão instável, só um instante. Voltou, né? Então, ó, vamos tirar aí o envelope, em seguida vamos tirar o capsídeo, e aí a gente vai ficar com o quê? A gente vai acessar o material genético viral, ou seja, além das enzimas virais, a gente pode acessar o seu material genético. E é aí, turma, que entra a questão do virusóide e do viróide, né? O que são virusóides? Virusóides são moléculas de RNA. E o que são viróides? Também. Tanto virusóides quanto viróides são simplesmente moléculas de RNA. Só que esse RNA ele tem uma origem. Esse RNA é de origem viral, né? É um RNA viral que está solto no ambiente. E assim, é perigoso ter um RNA viral solto no ambiente? Queira quer não, né, gente? Se esse RNA ele conseguir adentrar a célula e meio que induzir a célula a realizar processos metabólicos em prol da replicação desse RNA, eu posso ter uma ação infecciosa, uma ação parasitária. Então, ou você fica muito tranquilo, né? Você, né, faz aí um yoga, né? Você acende um incenso, né? Abre a janela e fica, né, vendo, né, sentindo o vento bater no seu rosto e inspirando, né, e expirando, né, bem tranquilo, ou você fica extremamente neurótico quando você começa a entender que existem várias partículas no ambiente capazes de te causar uma infecção, né? Então, a qualquer momento, um viróide, um virusóide. Poxa, já não bastava o vírus causar todo esse temor na população, imagine partículas menores que eles. Pois é, né, gente? Eis aí, apresento-lhes, né, a natureza, o ambiente, né? Nós estamos aqui de intrusos e, na verdade, existem muitas possibilidades de um ser vivo, digamos, se infectar, não somente por vírus, né? Mas, na verdade, por até mesmo partículas menores que eles. Tudo bem? E aí, características importantes que estão aí em tela, né?
Os virusóides estão associados aos vírus de plantas e, até o momento, não foram encontrados em humanos. Ufa, né? Possuem pequenos genomas que são formados por RNA de fita simples. Esse FS significa fita simples, né? FD, fita dupla. RNA de fita simples circular com 200 a 400 bases. Então, é um RNA pequenininho, circular, uma fita só, que não codifica para suas próprias proteínas, mas né? As roubam de um vírus auxiliar, né? Ou seja, para que o virusóide ele se replique dentro de uma célula, ele precisa de um vírus auxiliar. Ele precisa que um vírus seja basicamente o vetor, o leve, o transporte para dentro da célula. Beleza? Então, nesse caso, você tem aí o virusóide. Bom, então, vimos aí vírus satélites, que são aqueles vírus que precisam de um vírus auxiliar. Alguém levantou a mão aqui, né? Gabi levantou a mão, vamos à pergunta de Gabi. Ou foi sem querer que você levantou a mão, Gabi? Pode perguntar. Ah, legal. Qual a diferença, né? Pergunta da colega Gabi, qual a diferença entre, deixa eu ver aqui, ela está digitando. Ah, virusóide e viroide, né? Vou explicar agora. Gabi, é o seguinte, ó, o virusóide, ele vamos lá, vamos recapitular. A gente viu o vírus satélite, que é aquele vírus que, para completar seu ciclo replicativo, precisa pegar carona em outro vírus que esteja adentrando a célula. O virusóide não é um vírus, mas ele é uma molécula de RNA, de fita simples circular, pequeno, né, 200 a 400 bases, que consegue se replicar no citoplasma de uma célula com auxílio de um vírus auxiliar. Então, quer não, o vírus satélite é um vírus inteiro que só se replica com a ajuda de um vírus auxiliar. E o virusóide é um vírus inteiro? Não, ele é uma molécula de RNA de origem viral que também consegue se replicar somente com o auxílio de um vírus auxiliar. Aí a gente vai agora ver o viroide, né? Qual é a diferença? A pergunta da colega Gabi, qual é a diferença entre viroide e virusóide? Vamos lá. É o seguinte, o viroide, ele não precisa necessariamente de um vírus auxiliar para completar seu ciclo replicativo. Se eu tiver uma porta de entrada, alguma ferramenta de corte, alguma estrutura, a gente costuma chamar na parasitologia de fômite. Fômite é algum utensílio que mantém a transmissão de um agente infeccioso. Nesse caso aí, se eu tiver, por exemplo, podando uma árvore, com aquela tesoura de corte, né? Estou lá podando a árvore e naquela lâmina, de repente eu corto um galho e aquela planta está infectada com um viroide, uma moléculazinha de RNA. Vou até mostrar aqui. Ó. O que é um viroide? Um viroide é uma molécula de RNA, só que é maior do que o virusóide, né? Enquanto o virusóide tem de 200 a 400 bases, né? O viroide ele tem aí, em média, 1.600 bases. Então, você tem uma molécula maior, né? E, nesse caso, esses viroides eles podem causar doenças em plantas e também em humanos. Né? Não codificam proteínas, mas podem replicar seu genoma independentemente do vírus auxiliar. Está aí a grande diferença entre viroide e virusóide. Enquanto o virusóide precisa de um vírus auxiliar para replicar-se dentro da célula, o viroide não precisa. Replicam-se no núcleo da célula com o auxílio das proteínas da própria célula, sem que em nenhum estágio façam a síntese de DNA ou proteínas. Né? Então, o viroide ele precisa só do metabolismo da célula. E aí, o vírus da hepatite delta, né, que é o HDV, o hepatite D, é o único vírus humano descrito até o momento que possui uma estrutura de RNA secundária parecida, né, com o viroide, retirando suas proteínas do vírus da hepatite B e replicando-se independentemente do vírus auxiliar. Olha que incrível, né? O vírus da hepatite D, ele tem uma estrutura de RNA que vai lá no vírus da hepatite B, se tiverem os dois, né, convivendo ali no processo de co-infecção, 2 vírus da hepatite entraram na célula do fígado, né? O que pode acontecer? O vírus da hepatite D, D de dado, libera uma molécula de RNA viral, que é um viroide, esse simplesmente consegue replicar-se retirando suas proteínas do outro vírus, né?
Então, meio que sacaneia, né? Uma molécula que sabota alguns tipos de vírus. Como eu falei, nesse caso, em ferramentas de corte, a gente pode transmitir viróides. No caso, se eu estiver podando uma árvore e a partir do momento que eu faço um corte naquela árvore e naquele corte eu tenho a liberação de uma molécula de RNA viral, um viróide, e essa molécula fica presa na lâmina da tesoura de poda, quando eu for podar uma árvore sadia, eu acabo infectando-a, né? Então tem esse detalhe aí que é muito importante a gente lembrar. Tranquilo? Ficou claro, Gabi, a diferença entre viróide e virusoide? Tranquilo. Podem perguntar, viu, gente? Fiquem à vontade. Pessoal, é o seguinte, tá faltando aí o vírus defectivo e o prion, né? Eu sempre deixo para falar do prion no final, porque tem toda uma história, né, por trás dele, não que nos demais não tenham, mas o prion ele chamou muita atenção na ciência, rendeu um prêmio Nobel, né, justamente por causa da pesquisa sobre a doença da vaca louca. Eu vou explicar isso para vocês já já, mas antes falemos, né, de vírus defectivos. Muitos vírus de RNA ou DNA produzem partículas defectivas interferentes quando existe alta multiplicidade de infecção. O que seria essa alta multiplicidade de infecção? Quando, por exemplo, um vírus ele tem vários hospedeiros, por mais que ele tenha aquele tropismo, aquela afinidade por determinado tipo de célula, o que pode acontecer, gente, é que esse vírus ele simplesmente ele pode, digamos, atacar muitos organismos, ter muitos hospedeiros diferentes, porém semelhantes, né, dentro de um grupo taxonômico, muitos tipos de mamíferos, por exemplo, com células semelhantes, e aí, devido a essa multiplicidade de infecção, eu posso ter partículas defectivas interferentes. O que é uma partícula defectiva? Pode ser um genoma incompleto, pode ser uma molécula de DNA ou de RNA que tá defeituosa, mas mesmo assim ela pode interferir. Gente, ó, o simples fato da gente ter um DNA normal e um DNA viral invadindo, se ligando, incorporando-se a esse DNA, é como se você tivesse, por exemplo, né, pessoas estão dando as mãos, formando um círculo, e alguém está de fora do círculo. Alguém diz, ei, peraí, calma aí, não começa a ciranda agora não que eu vou entrar. Aí vem a pessoa, separam-se as mãos e essa pessoa dá as mãos de novo. Então é como se estivesse entrando alguma coisa no seu genoma, né? Então, nesse caso, já está provocando alguma alteração. Se o DNA viral completo já causa alteração, isso não quer dizer que uma partícula com defeito também não possa causar. E é justamente isso, né, que a gente fala a respeito de vírus defectivos. Essas partículas defectivas possuem genomas incompletos ou defeituosos, né, que a gente chama de defectivos. Replicam-se somente se outro vírus completo infectar a mesma célula, né? Ela pode, no caso, estabelecer uma infecção persistente, alterando o curso da infecção, né? Então, às vezes o vírus estava ali com o seu genoma perfeito, mas uma partícula dessa já causou uma alteração na replicação do vírus e eu posso interferir naquela infecção. Essa partícula defectiva ela pode ser ruim para o vírus e pode ser ruim para a célula que está sendo infectada. Ou boa, né? Se ela, por exemplo, manter-se ali no genoma celular e impedir que o vírus acabe se replicando. É muito relativo, né? Falar se essa partícula defectiva ela vai causar um dano ou ser benéfica para a célula. Vai depender se ela vai potencializar o poder da infecção ou não. Vamos lá. Então, ó, fechamos essa parte aí. Nós vimos, né? Acabamos de ver aí vírus satélite, vírus defectivos, vírus satélites, vírus defectivos, né? E vamos agora para prions. Vimos também viróides e virusoides. Pessoal, no caso dos prions, né? No caso dos prions, o que acontece, né? Os prions são partículas proteicas, certo? São partículas proteicas. No caso, os prions são partículas proteicas, são proteínas. E assim, gente, quando a gente fala a palavra prion, o pessoal já lembra de uma proteína infecciosa, mas há de se ter calma, né, quando a gente vai definir esse tipo de coisa. Por quê? Todas as nossas proteínas são prions. Só que, na verdade, existem as proteínas
do tipo SC, né, semelhante ao scrape, PRPSC, daqui a pouco eu explico o que é isso, e PRPC, que é a proteína de prion celular, que é a proteína normal, certo? Então, existe aí a proteína normal e a proteína de prion, a proteína semelhante ao scrape, beleza? No caso, ó, Lenilson está perguntando aqui, desculpa o atraso, mas perdi muita coisa. Na verdade, Lenilson, eu expliquei o que são vírus satélite, vírus defectivos, né? Viroides e virusóides, né? A gente começou agora a falar de prion, né? A gente vai detalhar aqui, qualquer dúvida que ficar, pode ficar tranquilo que eu desenrolo, eu explico para você tranquilo essa parte aí dos 4 tipos de entidades subvirais que a gente falou, não se preocupe. Bom, então nesse caso, né, eu faço uma geral para você depois, porque senão eu tenho que aproveitar esse tempinho de aula, senão ela acaba, né, e aí não dá tempo de explicar o que é um prion. Pessoal, os prions se compõem somente de proteínas sem qualquer resquício de ácido nucleico, certo? Então, basicamente, né, só proteína. E aí a história dos prions ficou muito conhecida por quê? Ficou mais conhecida na Europa, né? Imagine, por exemplo, aqueles campos europeus, né, aqueles pastos, aquelas cidades, né, mais provincianas, onde você tem ali aquelas montanhas, aquela região mais formada pelos campos na Europa, algumas estepes, né, por exemplo, e aí de repente você tem o gado sendo solto ali, né, criado ali naquele ambiente. Durante um bom tempo, houve mortes de muitas ovelhas, né? Então as ovelhas iam morrendo, tal, e muita gente nem atentava para o que poderia causar aquelas doenças, né? Então, em períodos, né, em períodos alternados, digamos assim, aparecia aí um surto de uma doença que acometia as ovelhas e elas morriam. Só que aí, curiosamente, um desses surtos veio a ocorrer nos anos 1990, lá pelos idos de 1995, 1996. E aí, nesse período, desculpem, as ovelhas começaram a morrer e os criadores de gado, eles, para não perderem muito, para não terem muito prejuízo, o que eles faziam? Eles pegavam aquelas ovelhas mortas, tosqueavam, né, tosavam, tiravam a lã, pegavam o animal morto e simplesmente o que eles faziam? Moíam as vísceras, né, os miúdos, a carne, os ossos, e eles moíam até fazer uma farinha. E essa farinha era utilizada para alimentar os bovinos, ou seja, as vacas e os bois. O que aconteceu? Depois que as vacas e os bois começaram a ter um acesso a esse tipo de ração, essas vacas, esses bois, eles começaram a morrer, começaram a definhar, começaram primeiramente a ter alguns sintomas estranhos. O animal tinha perda de movimento, né, perda de controle motor, tremiam, né, esses animais começavam a apresentar, digamos, comportamentos estranhos. Uma vaca ela não parava de mugir o dia inteiro. Então, assim, isso começou a chamar a atenção dos criadores ao que eles, né, batizaram de doença da vaca louca, né? E aí, muitos pesquisadores começaram a tentar entender essa doença, e um deles, inclusive ganhador do Nobel, o Stanley Priusner, ele foi além, né? Ele descobriu, ele pensou, muita gente pensou que se tratava de algum tipo de vírus novo, descartaram febre aftosa, descartaram um monte de doenças, né? Mas aí o Stanley Priusner, ele ficou meio encucado com essa doença, ele começou a pesquisar com mais afinco, né? A ponto de fazer lâminas do tecido nervoso do animal morto, né? Ele pegava, o animal morria, ele fazia lâminas, né? Analisava histologicamente e verificava o que estava causando aquilo, né? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, nessa imagem aqui é só a definição do que é prion, basicamente, né? O que eu estou falando para vocês, mas daqui a pouco eu falo novamente. Então, ele começou a observar o seguinte, ó, ele começou a observar que aqui a gente tem, por exemplo, quando ele fez a lâmina, ele observava, por exemplo, o tecido cerebral, tecido nervoso, e ele via que existia um agregado de células, né? de proteínas, desculpem. Existem 2 tipos de proteínas, basicamente aí. A PRPC, que é a proteína de prion celular, que é a proteína normal,
e a PRPSC, que é a proteína de prion semelhante ao SCRAPE. E a doença que acometia as ovelhas era chamada de SCRAPE. É uma doença neurodegenerativa fatal que afeta o sistema nervoso de vários animais ruminantes, né? Bovinos, ovinos e caprinos. Só que aí, por que os bovinos estavam morrendo tão acentuadamente? Porque estavam se alimentando de uma ração feita com a carne, os ossos e os miúdos de ovelhas mortas, né? E aí, ó, olha o que acontecia, né? Olha o que o Priester descobriu. Ele descobriu que o que estava causando essa doença não era basicamente um vírus. Não era basicamente um vírus, mas era basicamente o quê? Era basicamente a substância química que estava presente no tecido do animal. Então, veja aí, por exemplo, a PRPC ancorada na membrana do tecido, de uma célula do tecido nervoso. Repare que a PRPC, gente, essa proteína de prion celular, a proteína normal, ela está apresentando aqui uma configuração, ó, espiralada. Seria o que a gente chama de alfa-hélice, né? De repente, ó, chegou aqui um agregado de PRP-SC, né? No caso, um agregado aí de prion, que é essa estruturazinha rosada, essa estrutura rosada que vocês estão vendo aí, é um prion. Na verdade, é uma proteína infecciosa. E aí, olha o que ele descobriu. Ele descobriu que uma proteína infecciosa é capaz de transformar uma proteína normal em outra proteína infecciosa. A gente vê isso aqui na imagem 2 e 3, ó, na fase 2 e 3 da infecção. E aí, ó, essa proteína infecciosa volta e começa a transformar novas proteínas normais em infecciosas. Com o passar do tempo, o tecido nervoso ele vai ficar com buracos. Dentro desses buracos, eles vão se encher de massas dessas proteínas infecciosas e o cérebro vai ficar com um aspecto esponjoso. Nesse caso, a doença ela recebe o nome de encefalopatia espongiforme bovina, a doença da vaca louca. Encefalopatia porque acomete cérebro, tronco encefálico e cerebelo, né? Mas não chega a atingir a medula. Então, é uma encefalopatia, atinge o encéfalo. Repito, o encéfalo é formado pelo cérebro, tronco encefálico, né? Regiãozinha da nuca, e o cerebelo, que também fica na região da nuca, abaixo do cérebro, né? E, no caso, bovina, porque acometia principalmente bovinos. Pessoal, essa proteína ela é resistente à autoclave, essa proteína é resistente, né, à inativação por processos físicos ou químicos. Então, é uma proteína muito difícil de lidar. Justamente por isso que muitos animais foram sacrificados, queimados, para tentar destruir esse tipo de proteína, uma vez que ela pode ser transportada, transmitida Professor, por várias, uma vez que ela pode ser transmitida por várias vias, né? Pois não, Lenilson? Desculpa interromper. O senhor falou da dizimação desses animais. É algo semelhante que vai acontecer no Reino Unido essa semana. Ou é essa semana ou já aconteceu. Inclusive, eu vi na Sacrifício é CNN. diferente de dizimar, viu? Sacrifício é diferente de dizimar. Desculpa. Eles foram... Lá tem tipo uns furões que eles vão ser sacrificados por estarem portando o coronavírus. Aí eu lembrei que casou com essa informação que você estava passando. Exatamente, né? Na verdade, a infecção ela é um processo natural, né? Os organismos infecciosos eles se aproveitam da dinâmica de sobrevivência de cada parasita, tentar encontrar um hospedeiro e conviver ali com o hospedeiro sem matá-lo. O que acontece é que às vezes há um desequilíbrio, né? E se for para falar de desequilíbrio, o ser humano ele também provoca desequilíbrio no ambiente, né? Então você pode ter doenças aí que podem ser controladas dessa forma ou de outras. Até nos vestibulares, gente, tem vestibulares mais antigos que falam, por exemplo, uma das medidas profiláticas para combater, para evitar, na verdade, a dengue. Aí tem lá, bem grande, né, como alternativa correta, exterminar o mosquito vetor, exterminar o Aedes aegypti. Gente, tem isso já em questão do vestibular, tá entendendo? Então, extermínio de uma espécie para manter outra viva. Então, isso não soa muito bem com a ideia de biodiversidade. Pode ter certeza que quem elaborou uma questão dessa não foi um biólogo, né? Pode ter sido alguém da área da parasitologia ou algum profissional da área da saúde que talvez não tenha tido tanta noção, né, de biodiversidade, né? Então, é bem complicado isso aí. Exterminar uma espécie, exterminar o mosquito vetor, por exemplo, né?
Tá encerrando aqui a aula, viu, gente, esse tempo de aula. Tá encerrando esse tempo de aula, tem menos de 1 minuto, e aí a gente vai abrir um novo tempo para finalizar essa parte de prions. Vamos ver aí algumas doenças priônicas na espécie humana, beleza? Bom, gente, então, nesse caso, vamos dar continuidade aqui, ó. Dando continuidade, né, explicando aí o que é um prion. Essa proteína ela é tão resistente que até a autoclave, né? A autoclave, para quem não lembra o que é, do que se trata, é como se fosse uma panela de pressão muito grande, né? Que é utilizada geralmente em laboratórios, em indústria, né? Na indústria de alimentos, para tentar esterilizar determinados tipos de alimentos. Só que a autoclave, né, de indústria geralmente é uma autoclave muito grande, né? Como se fosse um tanque de inox enorme, né? E aí tem até imagens de vacas infectadas por prions que estão sendo levantadas, né? Suspensa por guindastes e jogadas dentro de um autoclave para tentar destruir esse tipo de proteína. Quando o pessoal descobriu, quando o Prius, né, Stanley Prius descobriu que o que estava causando a infecção, aquela doença, aquela neurodegeneração por meio de uma proteína, quando o Prius descobriu isso, muita gente começou a pensar, poxa, então a forma de infectar é muito rápida, né? Uma proteína, uma molécula orgânica que causa uma infecção. Isso aí foi bem assustador, né? Porque quando a gente já pensa em grandes epidemias, né? Pandemias causadas por vírus, a gente chega a tremer nas bases, imaginando todo esse terror, né? Que a população humana sofre com um novo vírus aí no ambiente. Imagine uma molécula, né, que nem é considerado um ser vivo, é uma substância química que pode se espalhar aí causando a infecção, né? Aí voltando, gente, a explicar o processo, né, da doença priônica, encefalopatia porque atinge, né, a região do cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Para quem não lembra, né, a estrutura é mais ou menos assim, deixa eu só fazer um rabisco aqui para vocês relembrarem, né? Então você tem lá, ó, o cérebro, bem feio aqui, ó, cérebro. Aqui nós temos o cerebelo. Aqui nós temos o tronco encefálico. O tronco encefálico. O tronco encefálico ele é formado por essa regiãozinha aqui, que é chamada de mesencéfalo. Aqui no meio a gente tem a ponte, e aqui você tem uma estrutura chamada bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo, certo? Aí aqui abaixo disso aqui seria o quê? Seria a medula, né? Então, gente, cérebro, cerebelo, vou botar aqui cerebelo, CB. Aqui, ó, mesencéfalo. Aqui, ponte. A gente vai ter uma aula aí de sistema nervoso, eu vou explicar isso direitinho. E aqui o bulbo, né? Bulbo. A junção dessas três estruturas aqui, ó, a junção dessas três estruturas aqui, mesencéfalo, ponte e bulbo, é o que nós chamamos de tronco encefálico. Tronco encefálico. Beleza? E juntando tudo isso aqui, ó, o tronco encefálico, o cerebelo e o cérebro, juntando tudo isso aqui, nós temos o encéfalo. Encéfalo. Beleza? A medula vem imediatamente abaixo. Então, essa encefalopatia ela tem esse nome justamente por quê? Porque é uma doença que acomete essa areazinha aí que a gente chama de encéfalo. Tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Renato? Oi. Aquilo que você e Lenilson estavam falando sobre a dizimação da espécie do negócio lá que estava com corona, porque eu tô por fora dessa notícia. Você falou que, tipo assim, aí você falou da questão e falou que não respeitava a biodiversidade. Nesse caso, por exemplo, não sei se é um furão, que Lenilson falou,
desse animal que ele falou, qual seria outra alternativa, tipo, agora, né? Que está no momento de crise, qual seria outra alternativa sem ser essa? Porque, por exemplo, às Não, vezes... na verdade, o cara não vai comer o animal, porque a gente sabe que se a gente ingerir a carne que está com a secreção, principalmente, né, a secreção da área respiratória do animal, a gente contrai, né, o próprio contrai o corona. Aí o sacrifício é feito, eu me referi a dizimar mesmo. Diga aí, dizimar uma espécie inteira, dizimar e exterminar, acabar com toda Mas, pessoal, eu só esqueci de falar uma coisa. Não vai ser toda a espécie. Não, eu Eu vi entendi, no coisa da matéria, é um número X. Eles capturaram eles e tal, fizeram Eu os exames. compreendi. É justamente isso que eu estou falando. Quando a gente dizimar, eu sei que o Lenilson não teve a intenção de falar dizimar, ele falou assim, né? Veio a Eu palavra que eu estava generalizei, eu falando. generalizei. Foi, mas aí é isso que eu estou dizendo. No caso da outra alternativa. Não, a alternativa mais adequada aí, né, vai ser o sacrifício desses animais. Ou, qual seria a outra alternativa? O tratamento, né? Tratar esses animais, uma vez que eles estão carregados, né? Estão hospedando, digamos, um parasita perigoso. Então, o tratamento dos animais seria a primeira instância, né? Mas geralmente o pessoal faz o quê? Ah, não, extermina logo, extermina não, sacrifica esses animais, né, para que ele não transmita o vírus para outras pessoas ou outros animais da mesma espécie. Né? Quando eu me refiro à questão, à forma como cobram muitas vezes o extermínio como uma medida profilática. Eu já vi questão de vestibular falando que uma das medidas preventivas para a dengue é o extermínio do mosquito vetor. Exterminar o mosquito vetor. Então, exterminar toda a espécie Aedes aegypti em prol do ser humano não contrair a dengue, entendeu? Então, assim, do ponto de vista da biodiversidade, isso não é bem plausível, né? Porque do ponto de vista da conservação da biodiversidade, isso não é plausível, né? Porque você estaria exterminando uma espécie em detrimento da sobrevivência de outras espécies. Então, não tem nada a ver com conservação. Por isso que eu disse que, possivelmente, essa questão que eu vi, né, de um vestibular, não me recordo de qual, possivelmente ela não foi elaborada por um biólogo, ela pode ter sido elaborada por algum professor da área da saúde, da área da né, parasitologia, que muitas vezes ele está focado em estudar a doença, mas não, digamos, as implicações ecológicas, ambientais que traz essa doença. Aí foi uma questão mal elaborada, né? Como a gente vê em muitos exemplos aí de questões mal elaboradas. Professor, e como é que a gente pode lidar com isso? Porque, tipo, se eu tenho, assim, Renato, que ele está me instruindo a identificar esse tipo de questão e o elaborador foi radical no gabarito. Pior que a gente vai ter que marcar o radical, a gente vai ter que seguir a linha de raciocínio dele? Depende, porque na verdade, nessa questão que eu vi, tinham outras alternativas que não eram condizentes. Tipo, tinha alternativa o uso de inseticidas. Nem sempre, né? Você pode usar o inseticida para matar o inseto, porque ele pode matar outras espécies também. Medida preventiva para dengue. Tipo, beber água filtrada, tem nada a ver, né? Não é transmitido diretamente pela água, mas é pela picada do mosquito. Então, as outras alternativas, elas mostravam que eram um tanto absurdas no tocante a escolha pelo aluno delas, né? Daquelas alternativas. Então, só restava essa questão extremamente radical, essa alternativa. E aí era marcar e, tipo, entender que por trás daquela elaboração existia uma pessoa que trabalhou um conceito errado, né? É justamente por isso, não sei se vocês perceberam, mas nas 2 últimas semanas, na semana passada e nessa semana, eu venho fazendo, né, no Instagram, lá no meu perfil, um quiz com 10 questões. Mas em todas as 10 questões eu coloco uma pegadinha, né? Coloco uma pegadinha para o aluno ver o quanto ele está aprendendo. Hoje mesmo, uma aluna mandou um direct, né? E disse, professor, quando eu faço esse seu quiz, eu diminuo minha autoestima. Eu fiquei preocupado, né? Eu digo, homem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A ideia não é isso, não é essa, né? O propósito não é esse. O propósito é você aprender. Eu coloco ali justamente na malícia, colocar uma pegadinha. Para você ter noção, eu nem vejo quem acertou, quem errou, não quero. Eu deixo lá ocluso.
né? Eu não quero saber se o aluno acertou, não é uma premiação, não é. Na verdade, eu quero que o aluno aprenda. O intuito é promover no quiz um momento de aprendizado. É um momento impactante, é você com você mesmo. É você ver que você errou. Quem vai ver que errou é você. Pô, eu errei. Aí, quando você tem... você se depara com o seu erro, é praticamente uma catarse, né? Você vai lá, vai pegar o gabarito, né? Que eu posteriormente, inclusive hoje à noite mesmo eu já vou fazer isso, eu vou pegar, responder todas as questões e com comentários. Aí eu comento e aí você, poxa mesmo, ó, tem esse detalhe, eu não sabia, né? Eu não estava atualizado no tocante a isso, eu não prestei atenção nesse pequeno detalhe. Então eu expliquei para essa aluna que estava aflita que ali o propósito era você cair na pegadinha para você aprender, né? A gente só aprende realmente quando a gente acaba, né? Pô, me dei mal nessa questão aqui, o que está errado, né? Ou às vezes tem uma coisa ali que tipo, tá na cara, pô, tô aprendendo isso. Ah, com certeza só pode ser essa aqui. Gente, vocês não têm noção da quantidade de alunos que já vieram me perguntar da questão da primeira questão do quiz sobre a teníase e a cisticercose, que quando eles marcavam lá, teníase, cisticercose, aí a resposta certa era nenhuma das alternativas. A questão eu perguntei, é uma doença causada por cistos presentes na carne. Na verdade foi assim, é causada pela ingestão de carne contendo cistos do parasita. Aí o pessoal, teníase, né? Gente, mas tênia é um verme, ela não tem forma de cisto. E eu coloquei de propósito. É causada pela ingestão de cistos do parasita, né, na carne. Na verdade, são larvas, não cistos. Mas tem uma doença causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, né, que ele o protozoário forma cisto, né? O verme não, o verme forma larva. Então, quando a gente ingere carne de boi ou de porco, por exemplo, contendo a larva da tênia, aí você vai ter o quê? Teníase, né? Quando você ingere verduras contaminadas, né, com ovos da tênia, você vai ter cisticercose. Beleza, tênia sólida. Agora, quando você ingere carne de porco ou de boi, contendo cisto do protozoário toxoplasma, você vai ter uma doença toxoplasmose. Eu nem citei a toxoplasmose dentre as alternativas de propósito. Então, vocês vão ver lá, quando eu for responder, eu vou dizer, gente, ó, na verdade, tênia não forma cisto. Quem forma cisto é protozoário. Tênia é um animal, é um verme, é um plateuminto, né? Ou seja, o cara já aprende e nunca mais ele cai numa pegadinha dessa, entendeu? Essa é a ideia, esse é o intuito, esse é o objetivo. Tranquilos? Então, assim, desde a semana passada, eu mentalizo aquele momento antes de dormir, né? Então, estou parado num canto de gente, ó, vou criar aqui uma questão pegadinha para o aluno, né? Aí eu fico montando esses quizzes, né? Aí eu fico colocando eu fico fazendo as anotações, né? Eu lembrei do celular, eu vou colocando, faço uma lista de questões, 10 questões, e aí eu posto, né? E aí depois, logicamente, eu posto a resolução para que o aluno ele tenha essa catarse, né? Esse momento em que ele vai se deparar com ele mesmo, né? E ver o que ele precisa entender. Então, esse é o propósito. E assim, vão existir questões que o cara que elaborou a questão, ele vai trabalhar a questão usando um conceito errado. Mas paciência, né? Temos que ter paciência, porque nem todo... O pessoal pode ser muito tradicionalista na elaboração de uma questão. Eu posso ter um professor da faculdade que ele está há 30 anos trabalhando, aprendeu aquela coisa e não se atualizou, ele vai botar uma questão da mesma forma sempre, né? Então, há de se ter cuidado com isso. Tudo bem? Por isso que eu digo, né? Tem algumas coisas que são bem radicais, realmente, conforme a gente vê aí ao fazer questões de vestibular, né? Vamos lá. Professor, Oi. esse slide já está no grupo ou o senhor ainda vai postar? Eu não lembro. Eu não lembro se eu botei. Vocês lembram, gente, se eu coloquei esse slide no grupo? Eu acho que ainda não está, não. Não, só o do vírus. Então, esse é de vírus. Denilson, esse é de vírus. Sorry.
Tranquilo. Então eu vou porque colocar. eu tava olhando das outras aulas e tava vendo ele. Só que Então o que acontece eu só revisei o que o senhor tinha passado nas outras aulas. Aí o que eu não cheguei a acontece, ver esse slide em o específico. que acontece é que as anotações que eu fiz no slide, né, eu não coloquei o slide com as anotações. Eu acho que tem um slide de vírus lá, mas sem as anotações que eu fiz aqui, entendeu? Deve ter sido isso. Vamos lá, gente. Mas eu vou colocar, Daf. Me lembrem aí, por favor, porque é muita coisa para lembrar. Mas eu vou colocar, pode ter certeza. Gente, então, vamos lá, vamos ver aqui como é que acontece. Existem, na verdade, outras doenças, né, semelhantes à doença da vaca louca, que acometem também seres humanos. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas doenças, né? Para a gente entender, né? Isso aí foi um grande passo na ciência, né? Na história da ciência. A partir do momento que o Stanley Pilsner descobriu que uma proteína ela pode ter ação infecciosa causando uma encefalopatia, outros pesquisadores ali da Europa, eles começaram a tentar entender alguns tipos de doenças neurodegenerativas que acometiam seres humanos. E aí os caras começaram a pensar, poxa, será que aquela encefalite que acometeu, que matou aquele meu paciente, não era causada por um prion? Porque, na verdade, você pode ter, tem o vírus da encefalite viral, tem a bactéria da meningite, existem vários patógenos capazes de causar o quê, gente? Capazes de causar doença neurodegenerativa, encefalites. Só que os caras não tinham a ideia de que uma proteína, um composto químico, uma substância orgânica fosse capaz de ter essa ação infecciosa. Então, isso meio que despertou os pesquisadores na área da neurologia, da medicina voltada mais para essa parte, a pesquisarem principalmente o quê? As pessoas acometidas com encefalite para ver se existia alguma possibilidade dessa proteína ter acometido seres humanos. E a quantidade de doença que surgiu foi impressionante, né? Dentre elas, 3 ou 4 doenças merecem um destaque especial, que eu vou falar para vocês quais são essas 4 doenças. Vamos lá. Isso aqui é só para mostrar, em vermelho, você tem aqui, prions marcados com corante fluorescente, né, em vermelho, em células nervosas de camundongos. Aí você vê que a célula fica com aspecto espongiforme, né? Como se fosse uma massa esponjosa dentro da célula, mas isso aí é tudo a proteína infecciosa, beleza? Sim, além disso, é importante aí a transmissão do prion, né? Transplante de tecido contaminado, contato com material médico contaminado e também por via alimentar. É uma proteína muito perigosa, né? Vamos lá. Gente, eu vou colocar aqui no slide, né? Eu vou fazer aqui algumas anotações a respeito de algumas doenças humanas associadas a prions, ok? Algumas doenças humanas associadas a prions. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela. Vamos lá. Deixa eu abrir um slide aqui para a gente trabalhar e aí fica mais fácil. Eu vou colocar aqui, pronto, deixar um slide aqui em branco, né? Vou colocar aqui uma caixinha de texto. É simples o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou mostrar a vocês exemplos, né? Exemplos de doenças humanas, né? Doenças humanas causadas por prions. Vamos lá. Vamos à primeira doença, o primeiro exemplo, né? A primeira doença é uma doença que foi descoberta por 2 pesquisadores alemães, né? É a DCJ, né? A doença DCJ, porque vem de doença de Creutzfeldt-Jakob, que é um nome judeu, né? Mas a gente sabe que na Alemanha tem muitos judeus ali também, né? Então, na Europa como um todo, na verdade, né? Então, doença de Creutzfeldt-Jakob, 2 médicos alemães descobriram, né? Essa doença aí que é chamada de DCJ, ou CJD, certo? Doença, Creutzfeldt-Jakob disease, né? Que é doença. Então, doença de Creutzfeldt-Jakob. Outro exemplo de doença é a GSS, que é a síndrome
Gerstmann, Straussler. Se a minha pronúncia em alemão fosse perfeita, eu estaria falando, gritando aqui, né? Schenker, né? Falando com raiva, né? O alemão fala assim, bem pronunciado, né? Eu acho bonito, acho bem massa a pronúncia. Determinados idiomas é fantástica a forma. Já o francês, né, é aquela coisa bem suave, né? É suave, né? Soa bem aos ouvidos, né? O norte-americano fala apressado. O norte-americano sim, é... Já o alemão, ele Langerhans era um médico alemão, né? Então, isso aqui, ó, gente, eu vou explicar diabetes, ó, tá aqui o pâncreas, as ilhotas de Langerhans, né? O cara tem que falar assim, basicamente. Então, ó, GSS, né? Síndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker, que é uma doença também, né? Que, gente, cada uma dessas doenças, ela tem suas variantes, certo? Suas variações, na verdade. Mas, no geral, são encefalites, são encefalopatias, né? Um aqui, eu posso... eu não diria utilizar a palavra precisar, mas eu posso pelo menos citar que ela acomete preferencialmente uma glândula chamada de epífise. Renato, tá errado? Não seria hipófise, não, gente, é epífise mesmo. Tem a hipófise e tem a epífise. Sendo que a epífise ela é conhecida como glândula pineal ou corpo pineal, certo? Então, é uma doença chamada insônia familiar fatal. Insônia familiar fatal, né? Conhecida como IFF. Ou FFI, né? Porque depende aí da língua, né? No caso, né? O prion aí, ele ataca a pineal e compromete a produção de um hormônio que regula o relógio biológico, né? Que é a melatonina, a ponto do indivíduo ficar parecendo um zumbi sem conseguir dormir. E o sono, gente, ele é reparador, né? O sono ele está associado a várias funções, dentre elas a produção de muitos hormônios importantes, e o indivíduo ele vai tendo o quê? Um descompasso metabólico por ocasião de quê? Da insônia familiar fatal. Ele não consegue dormir, não consegue reparar, não consegue reajustar a produção de vários hormônios e acaba morrendo. E outra doença que ficou também muito conhecida, essa aí ficou mais famosa do que todas aí, né? Que foi a febre curu. Ela só não ficou mais famosa do que a doença da vaca louca, né? A febre curu, eu não me lembro bem, mas tem dois países, um se localiza no continente africano e o outro, se eu não me engano, é na Oceania, não tenho certeza. Eu sempre confundo os dois, Guiné-Bissau, né, e Nova Guiné. Tem Guiné e Nova Guiné. E pelo que me consta, salvo engano, né, a Nova Guiné, se não me engano, na cidade de Papua, né, no local chamado Papua, Nova Guiné, acredito que seja, tem algumas pessoas que fazem, né, um ritual de beber o cadáver, né, beber o corpo, né. Aqui no Brasil, por exemplo, né, nas cidades mais antigas, né, os mais velhos, né, talvez eles falem sobre beber o corpo. Quando a pessoa morre, né, aí eles falam em basicamente fazer aquela homenagem à pessoa morta, ingerindo bebida alcoólica, né, se embriagando um pouco, chorando, né, lembrando dos momentos bons com aquela pessoa que morreu, com o defunto, digamos assim, bebê do defunto, o pessoal chama, né? Lá eles bebiam literalmente, bebiam o sangue da pessoa morta, né? Isso fazia com que, se o cara tivesse sido morto, acometido de uma doença priônica, como é o caso da febre curu, ao beber o sangue dele, as pessoas estavam ingerindo a proteína infecciosa, e aí acabava, né, virando esse efeito aí, efeito em cascata, né, que você teria basicamente várias pessoas se infectando com a proteína que causa aí a febre curu, né? Foi preciso o governo de Papua, né, intervir para proibir esse ritual aí, essa manifestação.